iniciar hoje. Muito obrigado, viu? A gente vai iniciar hoje essa série de mensagens. É uma tentativa de dialogar a pós-modernidade com o momento que a gente está vivendo. Qual é o conceito da gente conversar um pouquinho a partir de hoje, durante todo esse mês? Um celular chamando, e quando o pessoal vai olhar no identificador de chamada, está ali Deus. Qual é o conceito? A gente vive numa cultura extremamente pluralista, onde não há verdade absoluta, onde quase que não há Deus, Deus sou eu mesmo. Um exemplo de cultura pluralista é o seguinte: talvez você goste de ir para shopping center. Você vai para o shopping, você senta na praça de alimentação, aí você escolhe o que você quer comer. Entre as refeições tem lá os hambúrgueres, a comida americana, tem a comida chinesa, tem a comida de outros países, sei lá, mineira, né? Sei lá, você escolhe a comida mexicana, você escolhe o tipo de cardápio que você quer comer. Você está no Brasil, mas você tem uma pluralidade de cardápios para se alimentar, e experimentar, degustar. Tem quem gosta, sei lá, de comer peixe cru, né? Sushi. A gente pode orar pela sua vida para você descobrir que carne assada é muito mais gostoso, mas tem quem goste. Isso é um sinal do pluralismo onde a gente vive, das culturas. Pirassununga não tem shopping, mas tem uma inundação de comida japonesa aqui, que é um desperdício isso. Podia abrir churrascaria, mas não, comida japonesa, né? Mas tem. Isso demonstra a pluralidade do mundo em que a gente vive, onde não existe mais aquilo que é chamado de verdade absoluta. O que é verdade para você pode ser que não seja verdade para mim. Isso é o contexto da cultura pós-moderna que a gente está inserido, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, o cartaz é uma tentativa de dialogar com isso. Apesar de estarmos vivendo uma cultura pós-moderna, e aí eu sou um cara totalmente a favor da cultura, eu gosto de cultura, teatro, shows, cinema, eu gosto da cultura, desde que a cultura não vai contrária à palavra do Senhor. Então, o contexto que a gente vai começar a tentar conversar um pouquinho durante esses domingos é justamente que chegou um momento onde o cristão tem que assumir a sua posição. A gente tem que assumir o nosso chamado. É o conceito de há um chamado de Deus para as nossas vidas, para vivermos justamente na cultura onde nós estamos inseridos. E nós temos que compreender esse chamado de Deus em nossas vidas, e a gente entender esse chamado de Deus. Um exemplo de cultura, estou vendo aqui uma camiseta, eu lembrei, um exemplo de cultura hoje, muitos brasileiros estão se preparando para assistir o Super Bowl 52. Super Bowl 52 é a final do campeonato de futebol americano. O final do campeonato de futebol americano tem muita gente se preparando para assistir hoje. No Brasil, pessoas interessadas em assistir a final do campeonato de futebol americano, aquela bola oval que se joga com a mão. Eu, inclusive, quero assistir depois do culto. Cultura pluralista. Nessa cultura pluralista, nós somos chamados por Deus para vivermos de acordo, não com a cultura pluralista, mas somos chamados por Deus para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? Ou vocês acham que nós estamos aqui, no mundo em que a gente vive, para se reunir como igreja, domingo após domingo, para fazer mais nada? Você é cristão? Sou. Por que você é cristão? Vou na igreja domingo à noite, fico lá 1h30, sei algumas músicas de cor, eu sei a Bíblia de cor. Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada. Tem gente que nem essa sabe de cor, tá vendo? E olha que essa foi fácil, hein? Né? Então, eu sou cristão, tá vendo? Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. E aí não entende o que esse texto quer dizer, mas eu sou cristão, eu sei aquele versículo que está na Bíblia, sabe? Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Não está na Bíblia esse versículo, mas tem gente que coloca ele na Bíblia, né? Não é um versículo bíblico, mas tem gente que eu sou cristão, eu sei esse versículo. O pastor acho que já até pregou dele ano passado. E a gente acha que isso é ser cristão. A gente acha que entender e atender o chamado de Deus para as nossas vidas é vir para a igreja aos domingos, conhecer e cantar alguns cânticos. Aí a gente canta aqui na igreja, tem alguns cânticos que falam: Senhor, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, a minha vida é servir ao Senhor. Aí a gente sai da porta para fora da igreja, só reclama.
Ô Senhor, eu queria um carro novo, o Senhor não me dá, eu queria uma casa nova, o Senhor não me dá. Acho que Deus olha para a gente e fala assim, mas você não cantou que abre mão dos seus sonhos, abre mão da sua vida, e agora só está reclamando das coisas que não tem? Então, o chamado de Deus em nossas vidas, ele é muito mais abrangente do que ser cristão para vir para a igreja domingo à noite. Eu acho que está na hora da gente repensar um pouco isso. Se o conceito nosso de ser cristão se limita a isso, se o conceito nosso de sermos chamados por Deus se limita a vir para a igreja uma vez por semana, agora tem alguns que se consideram, eu sou mais crente ainda, porque eu venho na igreja domingo à noite, venho na igreja domingo de manhã, e não querendo me gabar, eu venho na igreja às quartas-feiras também, ajudo os jovens aos sábados. Tá legal, pode ser, bom, mas é só isso. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Nessa cultura pós-moderna, onde está todo mundo tomando uma posição, nunca se existiu tanto ateu quanto tem nos dias de hoje. O IBGE, para vocês terem uma ideia, um tempo atrás nem tinha essa contagem, hoje em dia já tem, porque se tornou significativa esse cálculo na sociedade. Então pessoas têm tomado uma posição. A gente vive numa cultura onde a cultura cobra a nossa posição. Você é o quê? De direita ou de esquerda? Você tem que ter uma posição. Se é a favor do Bolsonaro ou contra ele? Se é a favor do Lula ou contra ele? O pessoal cobra uma posição. E aí, se você não é nada disso, você é um alienado político. Tá, não estou dizendo aqui, não estou fazendo propaganda política aqui, nada, mas eu só estou dizendo o seguinte: nós somos chamados por Deus para uma missão, para tomarmos uma posição nessa cultura pós-moderna em que nós vivemos. Mas vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. A gente vai caminhar durante todo o mês de fevereiro, o mês onde pessoas estão, onde governos estão gastando milhares com o carnaval. A gente vai nesse mês conversar sobre um Deus que nos chama, não para representarmos Ele numa avenida, mas para representarmos esse Deus aonde Ele nos colocou. Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Atos capítulo 11, para que a gente venha ler do versículo 19 até o versículo 26. Atos 11, do verso 19 até o verso 26. Diz assim a palavra de Deus: os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região de Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá, viu como Deus tinha abençoado aquela gente. Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando encontrou ele, levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Vocês observaram o texto que a gente acabou de ler? Ele está contando o texto num contexto pós-exílio político. Os judeus não imaginavam que Jesus era daquele jeito. Para os judeus, esse Jesus é inaceitável. Jesus pobre, filho de carpinteiro, que nasceu numa manjedoura e para piorar morreu numa cruz. Vieram os caras depois desse Jesus e começaram a pregar que ele era o Messias, esperado. Isso para o judeu foi um choque. E aí começa a perseguição daqueles que eram a favor de Cristo e daqueles que eram contra Cristo. E aí na cidade de Jerusalém começa essa perseguição política, a ponto de ter aquele texto que nós lemos no capítulo 8, que após a morte de Estevão, um dos servos de Cristo, que liderava a igreja de Jerusalém, após essa morte a igreja começou a ser perseguida e ela se espalhou por muitos lugares, pela vontade de Deus. E aí alguns cristãos chegam à cidade de Antioquia, e se você olhar na sua Bíblia e perceber que no versículo 23, Barnabé, quando ele chega naquela cidade,
ele declara que percebeu que o Senhor os tinha abençoado e abençoado aquela cidade. A presença do cristão e do cristianismo naquela cidade faz a diferença. A presença do cristão e do cristianismo naquela cidade ali abençoa aquela cidade, a ponto de Barnabé chegar ali e olhar e falar: olha, o Senhor os tem abençoado, o Senhor tem abençoado a cidade. O contexto é que o cristianismo chega ali juntamente com a vida de alguns cristãos, e quando chega ali faz a diferença. Vou fazer uma pergunta: onde nós chegamos, ou onde nós estamos ausentes, qual é a diferença que a gente faz? Eu brincava muito numa empresa quando eu trabalhava, antes de ir para o seminário, trabalhava em Rio das Pedras, e tinha um amigo nosso lá, que a gente falava assim para ele: cara, não tira férias, e se você tirar férias, a empresa vai descobrir que você não faz falta, vai mandar você embora. Então não tira férias, pelo amor de Deus, que você não faz falta para a empresa. E ele ficava louco. Mas isso faz a gente parar para pensar e perguntar: qual é a diferença que a gente faz no meio que a gente vive? E assim, e se nós não estivéssemos ali, faria diferença alguma? Nós somos um cristão ali no meio. A palavra de Deus fala que nós temos que ser sal e luz no meio das trevas, para conservar, para trazer sabor. E aí eu pergunto o seguinte: aonde nós estamos inseridos? Os cristãos que chegaram na cidade de Antioquia, ali eles fizeram a diferença. Nós, onde nós estamos inseridos, trabalho, empresa, escola, faculdade, igreja, o quanto nós fazemos a diferença nesse meio? O quanto, porque nós chegamos ali, alguma coisa aconteceu através dos atos de Cristo em nossas vidas? Vamos dar uma olhada em algumas coisas que acontecem nesse texto, que talvez venham nos surpreender. Os primeiros versículos mesmos: mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia, e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. Peraí, esses homens que foram a Antioquia, primeiro saíram de Jerusalém, foram para Cirene, depois foram para Antioquia, saíram de Jerusalém, foram para Chipre, depois foram para Antioquia. Peraí, esses homens, eles saíram da onde eles estavam, porque eles estavam sendo perseguidos por pregar sobre Jesus Cristo, por defender a Jesus Cristo. Por que eles fizeram isso? Porque eles confessavam que Jesus Cristo era o Senhor. Eles foram perseguidos a tal ponto que eles precisaram fugir das suas casas, fugir da sua cidade, fugir da sua moradia. Daí tranquilo. O negócio é que quando eles chegam em Antioquia, eles começam a proclamar lá a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. Gente, eu confesso que quando eu olhei esse texto e fiquei meditando sobre essa frase, eu fiquei pensando na minha vida se eu teria capacidade de fazer o que esses homens estavam fazendo, porque eles estavam sendo perseguidos por causa de Jesus Cristo. E aí quando eles chegam na cidade, ele fala: a gente chegou aqui e a gente tem uma boa notícia a respeito de Jesus Cristo. Eu confesso que se fosse eu nessa situação, aonde eu chegasse, muito provavelmente quando eu encontrasse alguém, eu ia muito possivelmente reclamar: nossa vida, olha, eu como cristão, pregando a Jesus Cristo, defendendo que Ele é o Messias, defendendo que Ele é o Senhor, e olha o que Ele permitiu que acontecesse na minha vida, e olha o que Ele permitiu que eu perdesse a minha casa, Ele permitiu que eu tivesse que sair da minha cidade, e olha aqui onde eu vim parar em Antioquia, tive que sair de lá fugido. Olha só, muito provavelmente eu nessa situação, eu teria assim inúmeros motivos para blasfemar, inúmeros motivos para reclamar, porque afinal de contas, gente, eu não sou dono do mundo mais, né? Mas sou filho dele, né? Que isso? Esses homens chegaram lá e começaram a pregar o Evangelho de Deus para os não-judeus. Eles anunciavam a palavra do Senhor através da pregação. Eu fico pensando, se fossem nós, através de uma manifestação política aqui na cidade de Pirassununga, cristãos não são mais bem-vindos aqui. E aí começa a perseguição, e os presbiterianos, vamos pegar bem no nosso pé mesmo, a igreja presbiteriana de Pirassununga não pudesse mais se reunir a tal ponto de nós confessarmos Jesus Cristo e falar: não, então eu vou sair dessa cidade. E aí a gente vai para outras cidades do estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo. Se nós estaríamos dispostos a chegar nessa cidade e falar: olha, eu vim aqui, aproveitando que eu estou nessa cidade aqui, eu quero pregar a boa notícia de Jesus Cristo. Ou se a gente ia chegar nessa cidade, encontrar alguém e escolher inúmeros motivos para reclamar que esse Jesus Cristo não me libertou quando Ele poderia ter me libertado. Esses homens, aonde eles estavam, aonde eles chegaram, eles decidiram anunciar a boa notícia a respeito do Senhor Jesus.
a mesma coisa que fizeram com que eles saíssem de Jerusalém, a mesma informação que eles pregavam em Jerusalém, que fez com que eles fossem de lá, expulsos daquela cidade. Quando eles chegam em Antioquia, eles continuam fazendo a mesma coisa. O Senhor é bom, e eu quero compartilhar com vocês a boa notícia de Jesus Cristo. Esses homens decidiram pregar o Evangelho, eles decidiram assumir o compromisso daquilo que Deus havia colocado no coração deles. Eu acho isso fantástico, mas dá uma olhada na sua Bíblia, porque se você olhar o versículo 19, alguns judeus que chegaram ali antes deles, eles decidiram, na verdade, pregar só para judeus, ficar ali só no gueto dele, e às vezes igreja, e eu falo isso com propriedade, eu nasci, fui criado em igreja evangélica, a gente às vezes gosta, na verdade, de estar dentro do nosso gueto, de estar dentro de gente parecida com a gente. Às vezes eu gosto, e uma particularidade, às vezes eu gosto de sentar com alguém e discutir assuntos teológicos, assuntos bíblicos, conversar sobre questões da Bíblia, e eu gosto muito disso. Mas eu me pergunto, será que eu gosto de fazer isso só como cristão? O texto está dizendo que os primeiros judeus que chegaram, na verdade, procuraram outros judeus, pessoas do seu conforto, pessoas do seu gueto, pessoas que lhe faziam bem, mas esse texto vai dizer que esses caras que vieram de outra cidade começaram a pregar, na verdade, para aqueles que não eram judeus, saíram da sua zona de conforto, e o impressionante foi o que aconteceu. O versículo 21 vai dizer que o poder do Senhor estava com eles, e por isso muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. A igreja tem que tomar cuidado, porque normalmente a gente, como igreja, a gente gosta de sentir, ficar confortável dentro do nosso gueto, conversar com cristão. Eu vejo às vezes pessoas dizendo assim: eu só tenho amigo cristão. Dá vontade de falar para você: nossa, deve ser chato demais, né? Para só ter amigo cristão? Não pode. A igreja tem que aprender que ela tem que se envolver. A igreja tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai querer se envolver só com aqueles que pensam de igual modo com a gente. E eu digo com experiência própria, quando eu comecei a estudar, fazer o seminário, e eu ia para as igrejas, gente, era um sucesso ser seminarista, era um sucesso ser pastor. Eu estava estudando para ser pastor, mas as pessoas chegavam em mim e falavam assim: não, você já é pastor, olha que bonitinho, já pastorzinho. O pessoal me chamava de pastorzinho, era um sucesso. Como eu me sentia bem dentro das igrejas, é impressionante como depois que eu entrei no seminário e me tornei seminarista, ganhei esse título de seminarista, como eu fiquei bonito de uma hora para outra, virei um sucesso, né? Eu te amo, viu, moça? Mas só um detalhe, né? E aí, impressionante como era fácil ser seminarista dentro da igreja, e como era gostoso. O pessoal chegava para mim, eu fui para o seminário de 20 para 21 anos, eu ia fazer 21 anos, eu já estava no seminário. O pessoal chegava para mim assim: nossa, tão jovem, querendo ser pastor, e as pessoas me parabenizavam, e eu ficava com orgulho de mim mesmo, eu chegava a acreditar que eu era bom mesmo, porque eu já estava no seminário com 20 anos, e era gostoso ser seminarista dentro da igreja. O problema é quando eu saía da igreja. Vira e mexe, eu pegava o ônibus para ir para a cidade de Jaú, e aí você sempre senta de alguém do lado do ônibus, e aí eu quase não falo nada, né? Aí puxava conversa, começava a conversar, aí eu puxava conversa, às vezes era uma pessoa da minha idade: o que você está fazendo? Estou estudando em Campinas. Eu também, né? Já puxou a conversa, né? O que você está fazendo? Eu perguntava para a pessoa respondia e falava: e você? Eu falava: seminarista. O quê? Seminarista, né? Tem seminarista. Aí o que é isso? Né? Eu falava: eu estou estudando. Alguns falam assim: vai ser padre. Eu falava: não é isso, né? E aí quando eu às vezes eu falava: não, eu sou seminarista, estou estudando para ser pastor. Acabava a conversa. A pessoa falava: eu vou dormir, dá licença. Eu mirava para o lado e... O sucesso que eu tinha dentro da igreja por ser seminarista, eu não tinha do lado de fora da igreja. E aquilo nos tira da zona de conforto. O quanto eu era bonito dentro da igreja por ser seminarista, eu era feio, voltava normal fora da igreja quando eu não era seminarista, onde não era bom ser seminarista. A gente gosta às vezes de estar dentro do nosso gueto, de estar dentro do nosso conforto, mas esses homens saíram do seu conforto, começaram a pregar aos não-judeus, e a gente tem que entender que era uma cultura completamente diferente, costumes completamente diferentes, ritos completamente diferentes, mas eles se sentiram desafiados a isso. E aí foram ali para pregar a palavra do Senhor, para pregar o Evangelho. E aí, interessante que nesse contexto, o poder do Senhor estava com eles.
A igreja muitas vezes ela quer sentir, quer ver o poder do Senhor. Ai, pastor, eu queria tanto orar. E aí tem uma história na Bíblia que Elias ora, né? E fogo cai do céu. Ô pastor, como eu queria orar e ver fogo cair do céu. Ô pastor, como eu queria orar. Teve gente que já chegou para mim e falou assim: pastor, igreja presbiteriana não tem milagres? Eu falei: olha para a minha vida. Que é um milagre maior do que a conversão. Mas a gente quer mais. A gente quer ver poder, a gente quer ver fogo, a gente quer ver quase que show de pirofagismo. O texto está dizendo: olha, o poder estava com esses caras quando eles estavam pregando o Evangelho. Aí talvez o pessoal fale assim: ah, pastor, isso é muito legal, mas não é meu dom. A palavra de Deus nunca trata a pregação do Evangelho como dom, mas ela trata a pregação do Evangelho como ordem. Mateus, o último capítulo de Mateus, os últimos versículos, depois da ressurreição, Jesus aparece para os discípulos mais uma vez, e na conversa com os discípulos, depois dos discípulos já estarem convencidos que ele era Jesus de verdade, ele olha assim e fala assim: Deus me deu todo o poder dos céus e na terra. E aí ele fala: agora com esse poder que Deus me deu, vocês vão, pregue o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele conclui com uma frase maravilhosa dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você quer sentir poder? Você quer entender o que é poder do Evangelho? Você quer entender o que é poder do Senhor para as nossas vidas? Vai pregar. A palavra de Deus está dizendo: esses homens anunciaram o Evangelho para aqueles que não creram. Eles anunciaram o Evangelho para aqueles que não eram judeus. Eles saíram da sua zona de conforto. O poder do Senhor estava com eles. E aí muitos creram e se converteram ao Senhor. A gente gosta de ter poder, gosta de ver poder, a gente quer sentir o poder. Ótimo, vai pregar. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que nós fomos chamados. Esses homens, eles anunciavam a palavra do Senhor com o poder do Senhor, através da pregação do Evangelho. Eles compreendiam esse chamado de Deus, e nós somos chamados justamente para isso. Não é um dom, não é uma opção, mas é uma ordem. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A gente às vezes fica preocupado: ide, mas ide para onde? Quando na verdade esse texto está dizendo assim para a gente: vai vivendo, vive sua vida, faz o que você tem que fazer todos os dias, mas enquanto você vai vivendo, vai pregando o Evangelho a todas as criaturas. O imperativo ali não é o ide, mas o imperativo dessa frase é: pregai o Evangelho. Pregai. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho através da pregação. Mas o texto continua, e aí no versículo 24 chega um homem enviado por Jerusalém, um homem chamado Barnabé. E aí, um homem simples, tranquilo. A Bíblia vai dizer que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Só isso. Características de Barnabé: um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E aí eu começo a olhar para esse texto mais uma vez. Quando eu estava estudando na minha crise, eu começo a me perguntar: quando as pessoas falam de mim, comentam de mim para outras pessoas, quais serão as características que elas ressaltam de cada um de nós? Quais serão as características que as pessoas levantam da gente? Quando alguém vai falar de você para outra pessoa, a descrição de Barnabé era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. E a descrição que as pessoas vão dizer da gente para outras pessoas: ah, o pastor Rafael, cabeçudo, gordo, comilão, sei lá. Quantas características? Fala demais, fala alto, não para um minuto com o braço, fica com o braço se mexendo. Quais características? Agora eu vou compartilhar isso com vocês. Quais características que os outros dizem de nós quando vão citar o nosso nome para outras pessoas? Ah, você conhece o fulano, e aí no fulano você coloca a si mesmo. Quais características será que os outros ressaltam de cada um de nós? O texto está dizendo assim: Barnabé era bom, cheio de Espírito Santo e de fé. Essas eram as características de Barnabé. E aí o que acontece? Porque ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, o versículo vai dizer na continuidade que por causa disso muitos se converteram ao Senhor, porque olhavam para aquele homem bom, cheio de Espírito Santo e cheio de fé. Tem um texto na Bíblia que talvez você saiba de cor, quando Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo estava fazendo com a igreja quando ele falou isso? Ele estava ensinando a igreja a ter uma postura. Ele estava ensinando a igreja a ter uma posição. Porque, vamos ser sinceros, a gente vive numa sociedade que a gente gosta muito de pegar.
A gente gosta muito de ver. Você já mostrou alguma coisa para alguém? Você fala, ó, chegou meu celular novo. Fala isso para um adolescente. Chegou meu celular novo. O que é a primeira coisa que ele vai falar para você? Pô, destrava para mim, deixa eu ver. Aí deixa eu ver os aplicativos. Deixa eu ver. A gente não basta ver, a gente quer pegar. Ó, pesado, é leve. Alguém chegar com alguma coisa nova, ó, você viu o controle? Quem tem criança em casa, o que criança gosta mais de fazer na sala? Pegar o controle remoto. Nunca vi que tem controle remoto. Aí você vai no Zé da lojinha, compra um controle remoto qualquer e dá para a criança. Ela se contenta com aquele que você não está usando? Ela quer o que está na sua mão, porque a gente gosta de pegar. O que tem nesse controle remoto que esse adulto não tira da mão? Eu quero pegar, eu quero ver. A gente é muito visual, a gente gosta de pegar, a gente gosta de ver. As crianças às vezes quando vêm conversar comigo no final do culto, falam, pastor, deixa eu falar no seu microfone. Elas querem pegar, elas querem ver, querem sentir. O ser humano gosta muito disso. Paulo está ensinando para a igreja o seguinte: você vai pregar para alguém o evangelho, a pessoa vai querer ver quem que é esse Cristo, quem que é esse Jesus. E aí você vai dizer para ela assim, você quer saber quem é Jesus? Você quer ver quem é Jesus? Ele não está aqui, mas você pode olhar para a minha vida, porque eu penso como Jesus, eu tenho atitude como Jesus, eu imito a Cristo. Você mostra a Cristo para outros na sua própria vida. Você quer ver a Cristo? Então olha para a minha vida. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você vai dizer para alguém que não conhece a Cristo, fala, ô, você tem que agir como Cristo. Só fala assim, mas não sei quem é Cristo, não conheço. Então você tem que dizer para um não cristão, ô, você tem que agir como eu ajo, porque eu imito a Cristo. Era isso que Barnabé estava fazendo. E por que ele fez isso? Ele anunciava o evangelho de Deus através da vida dele. A gente é chamado para viver de forma diferente. A gente é chamado para viver de forma distinta nessa sociedade corrupta, nessa sociedade ambígua, nessa sociedade pluralista. Nós somos chamados para sermos e fazermos a diferença. Conta uma história que há muitos anos atrás, numa tribo indígena, um missionário chegou lá com o desejo de pregar o evangelho, e o líder daquela tribo indígena falou, não, eu não permito que o evangelho seja pregado aqui. Aí o missionário, era muito difícil chegar naquela tribo indígena, falou, então, deixa eu viver um tempo com vocês aqui. E aí ele viveu um tempo na tentativa de que o cacique, o líder daquela tribo indígena, liberasse que ele pregasse o evangelho lá. Mas depois de alguns meses, o evangelho não foi liberado para ser pregado ali, aquele missionário pegou e foi embora. Passado alguns anos, naquela mesma tribo indígena, aquele líder da tribo indígena morreu, se levantou um novo líder, e aí enviaram um novo missionário para aquela tribo. Esse novo missionário chegou naquela tribo e agora então foi liberado para aquele missionário pregar o evangelho. E em uma das primeiras reuniões ele juntou toda a tribo e falou, olha, eu quero contar uma história para vocês, eu quero contar a história de um homem que viveu aqui na terra, e esse homem foi fantástico, e aquele missionário começou a contar a história de Jesus, mas ele começou a dizer, olha, esse homem ele era muito bondoso, ele ajudava as pessoas, ele trazia cura, e começou a falar desse Jesus. Um dos índios levantou a mão e falou, opa, peraí, a gente conhece esse cara morou aqui com a gente, ele passou alguns meses aqui com a gente e depois ele foi embora. E aquele missionário falou, peraí, se Jesus morreu já faz anos, 2000 anos, quem que é esse cara? E aí quando ele começou a pesquisar a história, aquele cara era o missionário que tinha vivido com os índios algum tempo atrás. Aí aquele missionário que estava pregando o evangelho falou assim, não, esse que andou algum tempo atrás com vocês aqui, ele aprendeu com esse que eu estou contando a história. Eu quero contar a história do autor agora. E aí, com poucas histórias ali, foi suficiente para aquela tribo toda conhecer o amor de Jesus, não pela pregação, mas pela vida de alguém. O que os outros dizem de nós quando estão citando o nosso nome numa roda de conversa? Ah, aquele ali, aquela ali, ele é assim, passado. Nós somos chamados, nós temos características divinas, bondade, cheio do Espírito Santo, fé, frutos do Espírito na nossa vida. Mas pastor, é difícil às vezes pregar o evangelho, e realmente às vezes não é fácil não. É difícil viver uma vida diferenciada, realmente não é fácil não. Mas esse texto ele conclui de uma forma maravilhosa, dizendo como esses homens faziam isso. Versículo 26 vai dizer o seguinte: quando encontrou, deixa eu situar, Barnabé vai para Tarso, pega Saulo, que agora então vai ser Paulo, volta para Antioquia e começa ali
pede ajuda para Saulo na comunicação do evangelho agora para os cristãos, treinando aqueles cristãos para a obra. E aí quando eles se encontram, leva para Antioquia, levou Saulo para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Foi em Antioquia pela primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. O interessante desse contexto é o seguinte: Antioquia era a terceira cidade mais importante daquela região. Tinha, sei lá, mais ou menos 350, mais de 300 mil habitantes. Era mais ou menos 3 Pirassunungas, um pouco mais, quase 4 Pirassunungas ali naquela região. O problema é que, ao contrário de Barnabé, a cidade de Antioquia era conhecida pela baixa moral que ela tinha. A cidade de Antioquia era conhecida pela vida lascívia que era comum naquela cidade. Acontece que um grupo de cristãos naquela cidade começa a agir de forma diferente, começa a ter uma postura diferente. Acredito que as pessoas começam a chamar: vão para aquela festa. E ela fala: não, eu não faço mais isso, eu não participo mais desse tipo de festa lasciva, eu vou me distanciar disso. Agora eu vivo como Cristo, agora eu sirvo a Cristo, agora eu ajo como Cristo. A ponto das pessoas olharem para eles e falar assim: você não tem mais opinião própria, não? Você não pensa mais pela sua própria cabeça? Você parece um mini Cristo. Se fosse nos dias de hoje, talvez as pessoas chamariam: você parece Maria, vai para as outras. Você não pensa por si mesmo. Quando as pessoas estavam chamando os servos de cristãos ali, na verdade eles achavam que estavam ofendendo os cristãos daquela época, dizendo: vocês não têm mais opinião própria, tudo que vocês vão fazer agora, vocês perguntam se Cristo fazia, ou se vocês devem fazer segundo a vontade de Cristo. Vocês estão parecendo um bando de cristãos, um bando de pessoas que não agem mais segundo a sua própria vontade. Nós somos chamados de cristãos. Naquela época, aqueles homens estavam ofendendo esses servos do Senhor, porque eles já não pensavam mais por si mesmos, mas eles pensavam da forma que Cristo ensinou eles pensavam. A diferença disso tudo aconteceu porque durante um ano eles se reuniam na igreja para buscar a palavra do Senhor, para compreender aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Eles se tornaram homens que pregavam o evangelho. Eles se tornam homens que são chamados de cristãos porque têm qualidade de vida, porque havia um alimento e havia um compromisso com a obra do Senhor. Dietrich Bonhoeffer tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: a igreja só é igreja quando ela é para os de fora, ou seja, quando ela vive para fora dos muros. Mas antes da igreja viver para fora dos muros, ela tem que se preparar aqui dentro para viver uma vida lá fora. Ela tem que ser capacitada aqui dentro para viver uma vida lá fora. Esses homens se reuniram durante um ano para aprender da palavra do Senhor, para compreender a vontade do Senhor, para receber o alimento do Senhor. A gente vive numa sociedade, ou talvez nunca se falou tanto como se fala hoje em saúde. Existe suco detox, dieta low carb, né? Low carb. Eu prefiro a high carb, né? Mas tem a low carb. As frases que talvez nunca se ouviu antes: você é o que você come. Uma preocupação. Alguém já fez um levantamento de quantas academias existem na cidade de Pirassununga? Mas multiplicou, né? Academia, esses negócios que não é de Deus, multiplicou. Não é possível, porque eu não gosto de academia, nunca vi. Uma vez eu lembro que eu fui na academia, né? E lá, uma vontade de estar na academia, né? O cara que estava me ajudando falou: fica tranquilo, no começo é assim, mas depois você vicia. Eu falei para ele: rapaz, você não sabe a força de vontade que eu tenho. Eu largo isso aqui fácil se viciar. Eu combato esse vício fácil. Eu tenho uma força de vontade tremenda. Mas a gente vive numa sociedade que tem incentivado a isso. Comida saudável, né? Nunca se falou tanto quanto há numa gota de uma Coca-Cola, né? A pessoa fala: você sabe o que é na gota da Coca-Cola? Para mim é a experiência do paraíso, mas não vou entrar nesse detalhe, né? Não pode beber Coca-Cola, não pode cozinhar em panela de alumínio. Eu vi uns papos assim um tempo atrás. Não pode. Caiu na criança, né? Caiu a chupeta no chão. Tem mãe que coloca para detetizar, coloca em 100 graus lá para ver se mata tudo que é micróbio. Na época que a gente era criança, conhecia criança comer tijolo, né? Hoje em dia, caiu a chupeta no chão, passa álcool em gel para a criança não contaminar. A gente vive numa sociedade, a gente está preocupado com a saúde. E eu não estou aqui dizendo que tudo isso é errado.
Se você faz a dieta low carb, você faz a dieta... Eu faço a da sopa. Tem alguma coisa em casa, deu sopa, a carne despercebeu, eu como. Mas você faz a sua dieta, eu não estou dizendo que está errado. Não estou dizendo que está errado ir para a academia. Sério, eu gostaria de gostar de ir para a academia. Mas fora que eu chego com esses braços finos aqui, não dá certo. O braço fino da barriga grossa, não dá certo. Então, não gosto, né? Mas não, se você vai, tranquila. Não estou dizendo que é errado você ir para a academia. Não estou dizendo que é errado fazer essas dietas. Não estou dizendo que é errado você ser nutricionista. Não gosto, mas você pode ser. Não estou dizendo que é errado isso. O que eu estou dizendo é que talvez nós deveríamos ter essa mesma preocupação com o alimento espiritual que a gente tem. Você é o que você come. É a frase que dizem por aí. Espiritualmente também você é o que você lê. Você é o quanto você ora. Você é o que você se alimenta. Pastor, é tão difícil pregar? Mas se você não vir na igreja, não participar de uma escola dominical, não participar de um estudo bíblico, não ler bons livros, vai ser pior ainda. Pastor, é tão difícil viver uma vida ética, devocional constante? Mas se a gente não se alimentar, se nós não buscarmos o alimento espiritual, vai ser pior ainda. Esses homens conseguiram tudo isso porque eles tinham um tempo de dedicação da palavra do Senhor, um tempo de busca. A palavra diz que durante um ano esses homens passavam ali estudando a palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Eu conheço gente que lê horóscopo todo dia, mas não lê um versículo da Bíblia. E aí vai sentir dificuldade de pregar o Evangelho. Lógico, sabe mais o que diz o seu signo do que diz a palavra do Senhor. E aí compara. Um jornal está dizendo que a minha cor é cinza, a revista está dizendo que a minha cor é amarela. O que dá cinza com amarelo? Aí usa essa cor, a junção das duas, que é para... Ou usa meia cinza e a bolsa amarela, não sei. É lógico que vai ser difícil pregar o Evangelho. É lógico que vai ser difícil viver uma vida ética e constante com a palavra do Senhor. Nós somos chamados a buscar a estatura de varão perfeito. Quem aqui já alcançou a perfeição, levanta a mão. Então todo mundo tem que continuar buscando. Assim como eu, estou muito longe de ser perfeito, mas sim, a quilômetros de distância. Na quarta-feira agora nós estávamos estudando, e aí a gente descobriu que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. No seminário é muito interessante, existe esse movimento muito comum no seminário. O seminarista, quando ele chega no primeiro ano, normalmente ele já está trabalhando na igreja, ele já está pregando na igreja. E aí tem sempre o pessoalzinho elogiando, dizendo: parabéns, sua pregação foi muito boa, você já é como pastor. Eu fui para o seminário já ouvindo isso. E aí a gente sai da igreja e do seminário ouvindo isso, e a gente fala assim: já sou pastor, eu vou lá só buscar o diploma. Aí você vai para o seminário, você começa a estudar, passa o primeiro ano, você descobre que existe um trem chamado grego, hebraico. Aí você vai para o segundo ano, vai para o terceiro ano. Quando chega no quarto ano, você fala assim: meu Deus do céu, ano que vem eu vou ser pastor e eu não sei de nada ainda. Eu não sei de nada ainda. Esses homens conseguiram viver essa vida, conseguiam pregar o Evangelho, porque eles tinham compromisso com a alimentação, eles tinham compromisso com a vida espiritual. Quando eu falo alimentação, eu falo uma alimentação espiritual, uma busca constante pela palavra do Senhor. Você é o que você come. Você é o cristão na quantidade que você ora e que você lê. Nós somos chamados a uma batalha. A palavra do Senhor nunca nos disse que ia nos colocar no meio de um paraíso. Pelo contrário, ela fala que nos coloca como ovelha no meio de lobos. A oração de Jesus em João, no capítulo 15, 16 e 17, a oração, ele vai dizer: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas os livre, porque ele sabe que aqui é um momento de aflição. A palavra do Senhor vai dizer para a gente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos colocados aqui para viver uma vida onde nós ganhamos a dignidade de sermos chamados de cristãos, porque nós não tomamos mais as atitudes por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente é, mas as nossas atitudes agora são pautadas pela palavra do Senhor.
Esses homens tiveram uma vida de pregação. O poder do Senhor estava com eles na pregação. Esses homens tiveram uma vida que dignificava o Senhor, e o poder do Senhor estava com eles na vida deles. Mas tudo isso porque eles buscavam o alimento do Senhor na vida deles, durante um ano, estudando constantemente a palavra do Senhor e se preparando para ela. Irmãos, nós somos chamados a viver uma vida diferenciada no mundo aí fora. Nós somos chamados a viver uma vida na qual nós pregamos o Evangelho, mas nós somos chamados também a participar de uma comunidade, de uma igreja, no qual aqui nós desenvolvemos os nossos dons e nos preparamos para viver esse mundo lá fora. Eu queria desafiar você a parar de inventar desculpas e assumir outros compromissos, a não ser aquele que esteja em constante conformidade com a palavra do Senhor, aquele que esteja em constante conformidade com aquilo que o Senhor quer para você. A maior desculpa que às vezes eu ouço é: pastor, eu não tenho dom de pregar. Você não tem o dom, você tem a ordem de pregar. Pastor, eu não tenho dom para isso. Você não tem o dom, você tem a ordem do Senhor, o chamado de Deus para as nossas vidas, para que um dia ou outro as pessoas olhem para a gente e reconheçam que a gente é cristão, e reconheçam que a gente é diferente. Quero convidar cada um dos irmãos a fechar seus olhos, abaixar a tua cabeça.